Eu estou fazendo esse vídeo especificamente para você que tem ainda dificuldades de atrair clientes, atrair oportunidades, gerar demanda para sua empresa. Que na verdade o fato de muitas empresas não terem demanda, pessoas interessadas chegando, isso afeta a sua receita, as suas vendas. Isso é normal, isso é parte do jogo. Então, nesse vídeo eu quero te mostrar um modelo simples, mas que vai te dar alguma previsibilidade, vai te ajudar a sair da inércia, ou então a ser mais consistente com a sua geração de leads, a gerar demanda, a gerar oportunidade, pessoas ali no seu ecossistema que vão possivelmente comprar os seus produtos, contratar o seu serviço e que você pode vender muito mais para eles sem precisar criar conteúdo novo toda hora ou oferta toda semana. Você vai sair aqui desse vídeo entendendo como montar esse funil, entendendo como é que ele funciona, como é que esse fluxo de marketing enxuto funciona e como é que ele trabalha 24 horas para atrair potenciais clientes para sua empresa com consistência. E eu posso dizer que para a maioria das empresas, só esse funil que eu vou compartilhar aqui, ele vai te ajudar a vender todos os dias, a gerar oportunidades para você todos os dias, vários leads sem complicação. E por que eu digo isso? Porque a maioria das empresas, elas precisam apenas de contatos, pessoas levantando a mão, dizendo eu tenho interesse em saber mais sobre isso, entender mais sobre isso, para então vender direto e fechar. Então, esse funil que eu vou te mostrar aqui, ele vai te ajudar a ter essa previsibilidade, sem precisar depender de coisas mirabolantes ou de muitos funis que existem por aí que são mirabolantes, né? Que os gurus gostam de compartilhar. Esse é o mesmo funil que eu já implementei para mim, eu uso ele em vários para vender vários serviços de consultoria, mas também já implementei para dezenas de empresas, desde consultores até negócios locais, e o padrão é sempre o mesmo, ele sempre se repete. Quanto mais simples e bem alinhado é o funil, melhor serão os resultados. Então, se você pensa que precisa automatizar tudo, algo complexo, um time de muitas pessoas, esse não é o ponto. Isso aqui não é disso que se trata. Você vai ver que quando você tem os elementos certos, dá para rodar com uma estrutura mínima. Então, se você não me conhece, eu sou o Wallace, eu sou consultor de marketing e estrategista digital. Eu ajudo empresas a criarem sistemas de marketing, como esse que eu vou compartilhar com você, que vão te ajudar a dobrar suas vendas com lucro e previsibilidade. E se você é novo nesse canal, aproveita para se inscrever e continuar recebendo estratégias como essa que eu tenho compartilhado. Tenho feito bastante conteúdo, bastante material aqui que tem ajudado bastante pessoas. Eu tenho recebido um feedback tanto no Instagram quanto na minha lista de e-mails de pessoas que têm aproveitado, isso tem aberto a mente deles para como olhar o marketing de forma consistente e previsível. Beleza? Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas antes da gente continuar, eu quero que você olhe a estrutura básica do que eu considero ser um funil simples. Ele basicamente tem 4 etapas e uma quinta etapa que é opcional. É isso, basicamente isso que você precisa. É esse fluxo que você precisa e ele pode ser feito com algumas variações, dependendo do caso. Então, como é que ele funciona? A primeira parte do seu funil que você precisa criar é a parte da atração. Como é que você vai fazer as pessoas saberem sobre a sua oferta? Como é que elas vão saber como é que você trabalha, sobre como você pode ajudá-las? Então você precisa de atração ou tráfego. Nesse caso, a gente vai falar um pouco sobre tráfego. O seu tráfego ele pode ser pago, investindo em anúncios, como o Meta Ads, como o Google Ads, investindo no YouTube, ou ele pode ser orgânico, pode ser a criação de conteúdos que impactam as pessoas, pode ser conteúdo através de SEO, pode ser através de parcerias. Então, você escolhe pessoas ou locais que onde já existe um fluxo de atenção, de consumo de conteúdo para você apresentar uma oferta. E basicamente é a primeira etapa do seu funil, é a atração, é o seu tráfego. E o importante é que para você ter um tipo
de resultados mais consistentes, é importante que o seu tráfego ele seja previsível. Ele precisa ser recorrente e ele precisa estar alinhado com a dor do seu lead. Ele precisa comunicar aquilo que realmente o seu lead, em particular, se identifique e queira dar esse próximo passo. Então, como é que acontece? Vamos pensar num anúncio, você cria o seu anúncio e você promove uma oferta que tenha um valor imediato. Nesse caso, por exemplo, você poderia criar uma campanha com um título forte, com um criativo chamativo, que vai direto para uma página de captura, que é o próximo ponto que a gente vai falar. Mas pensa no seguinte cenário: uma nutricionista roda anúncios no Instagram oferecendo um cardápio. A oferta dela é essa, o valor imediato que ela quer oferecer é esse. Um cardápio de 7 dias de refeições gratuitos. Isso traz tráfego previsível, porque ela atrai todas as pessoas todos os dias que querem começar uma reeducação alimentar. Então ela traz para o ambiente dela, para o ecossistema dela, pessoas interessadas em começar uma reeducação alimentar para poder perder peso, cuidar da saúde, enfim. Aí isso varia. Mas a questão é que ela coloca essa oferta na frente de várias pessoas para que essas pessoas possam ter a oportunidade de levantar a mão e dizer assim: eu tenho interesse de saber mais sobre isso. Então esse é o seu papel do tráfego. O tráfego ele não tem um papel de vender, ele tem um papel de dar um próximo passo, fazer a pessoa sair da inércia e entrar em um modo de ação, buscar aquilo que ela deseja alcançar. Nesse caso, as pessoas elas precisam ouvir sobre a sua oferta e então dar um próximo passo. A primeira etapa, então, é o tráfego, é a atração, é você chamar a atenção. A segunda etapa do funil de leads é a captura. Então, nesse caso, você atrai as pessoas desse seu fluxo de tráfego, desse seu fluxo de pessoas, e leva elas para capturar o contato delas através dessa oferta de valor. Então, quando você leva as pessoas para uma página de capturas, a página de capturas precisa falar sobre aquilo que a pessoa levantou a mão demonstrando interesse. E, nesse caso, essa oferta de valor pode ser um checklist, por exemplo, checklist de 25 partes para planejar uma rotina produtiva. Coisas desse tipo. Pode ser um template, pode ser uma mini aula, pode ser um guia prático de implementação. Existe um tipo de formato de guia bem importante. Não é um e-book qualquer. Ele é bem estruturado para despertar esse interesse e vender o seu produto de forma estratégica dentro do próprio material. Então, você pode oferecer qualquer um desses itens para a pessoa receber. Então, dentro da sua landing page, o objetivo é gerar um micro comprometimento e ativar o interesse real desse lead. Então, na sua página de captura, ou então para onde você vai capturar o imã, o objetivo é você despertar esse interesse, é você falar um pouco dos benefícios, é falar como ela pode dar um próximo passo. E como é que você pode capturar esse lead? Você pode fazer isso através de formulário, que é o que eu geralmente uso, através de WhatsApp. Você pode dizer assim para a pessoa: olha, se você quiser esse template gratuito, me manda uma mensagem no WhatsApp, que está no link da minha bio, por exemplo, e me manda um oi, que eu vou te enviar esse guia. E lá na conversa do WhatsApp você pode dizer: você pode me passar o seu e-mail para enviar para o seu e-mail também? Ou então você pode, se já que está no WhatsApp, você tem o WhatsApp ali, você pode capturar, guardar, marcar, dizer assim: olha, eu posso botar você numa lista de transmissão, onde eu envio outros conteúdos parecidos com esses, ou eu apresento algumas oportunidades. Se a pessoa disser assim, você inclui ela numa lista de transmissão ou num grupo de WhatsApp. Pode ser um chatbot. Você pode dizer para a pessoa, por exemplo: comente aqui nesse post para você receber um checklist gratuito. A pessoa comenta uma palavra específica, você envia com uma automação para a pessoa na DM, envia o link para a pessoa baixar. Então, essas duas primeiras fases, elas são basicamente onde você vai gerar o lead. Porque o que é o lead aqui nesse caso? É a captura dos dados de interesse. Então, nesse caso, a gente está falando sobre ter um contato direto com as pessoas que a gente quer alcançar. Então, essa é a primeira parte.
Para algumas pessoas, elas parariam aí, só de capturar o contato das pessoas, porque isso é o tradicional, a tradicional geração de leads. Mas não fica por aí. A gente tem a terceira etapa. A terceira etapa é fazer uma oferta. Então, após a captura do lead, você apresenta uma oferta bem posicionada para esse novo lead, para essa pessoa que já está ali no ímpeto de saber daquele assunto. Pode ser uma consultoria, pode ser um produto digital, pode ser um serviço, pode ser uma proposta comercial. O importante é que seja algo já de relevância imediata, para que a pessoa perceba que aquele é o próximo passo, é aquilo que ela quer. Então o lead ele precisa perceber isso, que existe uma relevância imediata entre o que você baixou, entre o que ele baixou, ou que ele vai baixar, o que ele cadastrou e o que você oferece. Ele deve ver ali uma coerência. Então existe a última etapa, que é a etapa do follow-up, a quarta etapa. A maioria, então, das pessoas, ela não compra de imediato. Por que é importante dizer isso? Porque as pessoas acreditam que enviando uma pessoa para uma página, já de imediato ela já vai comprar. E eu posso dizer que esse não é a maioria dos cenários. A maioria das pessoas funcionam de forma lógica. Ninguém compra, poucas pessoas compram por impulso, através de uma motivação imediata. Não, a maioria das pessoas pensa sobre o que vai comprar. Então, o que tem que acontecer? Você precisa, além de capturar o contato dessas pessoas, você precisa fazer elas darem um próximo passo. A maioria não vai comprar. Então, é aí que você entra num processo de relacionamento e preparo para essas pessoas comprarem. Aqui você pode enviar e-mails, mensagens no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, conteúdos estratégicos, você oferece provas, você mostra bastidores. O objetivo aqui é gerar confiança, é resolver objeções que esse lead pode ter e aumentar a urgência de cadastro. Então essas são as 4 etapas principais do funil de vendas. Mas existe uma quinta etapa que ela é opcional, mas ela é muito recomendada. Porque caso a pessoa compre o primeiro produto ou o primeiro serviço, ou então decida não comprar, você vai deixar a lista parada, aquele lead parado? Não. Você pode fazer outras ofertas. Aí, nesse caso, você abre o espaço para apresentar outras oportunidades, outros serviços que são compatíveis com o perfil daquele lead, aquela mensagem que você atraiu ele. Assim, você aumenta o lifetime value da sua empresa, sem precisar adicionar novos leads. Então, quanto mais leads você tiver, leads qualificados, mais ofertas você pode fazer, porque isso é um ativo que você está trazendo para a sua empresa. Inclusive, se esse conteúdo já está fazendo sentido para você, deixa uma curtida nesse vídeo. Aproveita para comentar também aqui embaixo se você já tem um funil rodando no seu negócio ou está tentando estruturar um. Me diz aí como é que você está fazendo isso na sua empresa, que com certeza eu tenho interesse em saber disso. Então, essa é a estrutura de um funil automático. Olha aqui só alguns exemplos, só para você ver como é uma coisa simples. Não tem mistério, mas quando é feito de forma estratégica, ela pode ajudar bastante a sua empresa. Olha só esse caso. Esse aqui é o funil de uma criadora americana chamada Ava. Ela tem um funil bem simples. O serviço dela, a oferta principal dela é o serviço de marketing. Ela faz gestão de mídias sociais para grandes contas. Então, como é que ela atrai essas pessoas? Ela cria reels, conteúdos para o Instagram, e no final desse conteúdo ela diz assim, olha, inclusive eu tenho um checklist, uma lista de hooks virais, que são ganchos para você utilizar nas suas redes sociais. Me manda uma mensagem aqui que eu te envio o link para ter acesso a elas. Aí as pessoas comentam lá no Reels dela e ela envia através ali do ManyChat, no próprio Instagram. Ela manda o link para a página dela, para a página de captura. Nessa página ela tem lá a oferta, 100.000 viral hooks, 1.000 hooks virais. Pede o nome e o e-mail das pessoas para terem acesso. Após o cadastro, ela cai numa página onde tem um vídeo dela simples, de 3 minutos, 4 minutos, e onde ela convida as pessoas que têm interesse de ter ela e a equipe dela criando esses conteúdos, criando esses materiais,
e gerir a conta do Instagram, ela convida essas pessoas para agendarem uma call, agendarem uma reunião para entenderem como funciona o serviço dela e ela então fechar alguns clientes ali. É um funil simples de implementar. Você só precisa ter alguns elementos aqui que eu vou compartilhar já já, que são fundamentais para fazer um tipo de funil desse dar certo. Mas só para você ver como funciona. E gera demanda para ela, porque ela tem fluxos, ela faz anúncio também. Mas aqui já existe um fluxo de pessoas chegando no ecossistema dela para ela continuar oferecendo serviço. Por quê? As pessoas que estão interessadas nesse tema são pessoas que querem criar conteúdos melhores. Ela é uma especialista em fazer isso. Então ela diz, eu posso fazer isso por você. Você tem interesse? Vamos conversar. É basicamente esse o processo dela. E ela fecha algumas consultorias e alguns serviços. Aqui um outro exemplo, esse aqui é o meu exemplo. Também ele é bem simples. Anúncio, eu ofereço para a pessoa um checklist de 8 passos para criar um plano de marketing. As pessoas vão para a minha página de capturas, lá tem um pouco mais de detalhes no que tem nesse checklist. A pessoa se cadastra, eu peço nome, telefone e e-mail, no caso WhatsApp, e-mail. Após o cadastro, a pessoa ela vai para uma página de serviço, onde eu apresento o meu serviço de criação de plano de marketing. Eu basicamente digo assim, se você tem interesse em ter um plano de marketing, eu posso te ajudar a fazer isso, eu posso fazer por você. Funciona assim, assim, assado. Eu explico para ele como é que funciona o meu serviço. Isso gera uma demanda de serviço. Então, eu posso fazer isso de várias maneiras. Então, veja só, eu tenho um fluxo constante de pessoas, de tráfego, através de anúncios. Eu levo elas para um lugar onde eu posso capturar os dados dela e depois eu faço uma oferta. E em seguida, as pessoas que não se cadastram para receber mais informações sobre o meu serviço, eu faço uma sequência de e-mails para ele. Eu falo sobre o problema, eu dou exemplos de planos de marketing, de alguns resultados, de outras coisas que a gente fez para clientes. E eu faço isso para eles para tentar vender o serviço de plano de marketing, porque a pessoa entrou na minha lista interessada nisso. Se a pessoa, depois desse período, não tiver interesse, não avançar, então eu faço outras ofertas também que podem ser relacionadas. Então, veja, não é algo muito mirabolante. É um funil simples, direto ao ponto, mas que traz eficácia, que traz resultados. E é basicamente isso que você precisa focar na sua empresa, para então ter resultados. Mas a pergunta que fica é a seguinte: não basta ter apenas o fluxo certo. Você pode dizer assim, Wallace, beleza, eu vou fazer um fluxo desse para mim. O que é a diferença? O que gera a diferença? O que faz a diferença na hora de criar um funil como esse? E eu te digo, existem alguns elementos que fazem total diferença para que um funil simples como esse funcione. Basicamente, são 7 elementos que vão fazer a diferença na hora de criar um funil como esse para realmente dar resultado. O primeiro elemento é você falar com o público certo. A maioria erra aqui. Eu acho que esse talvez seja um dos fatores mais cruciais. Tentar vender para todo mundo significa que, ao fazer isso, você acaba não falando com ninguém. Você precisa, então, saber exatamente quem é o seu cliente ideal, o que ele pensa, como é que ele age, como ele toma decisões. E um bom funil, ele começa com isso, com clareza sobre quem você quer atrair, sabendo exatamente o perfil dessa pessoa, não só o perfil demográfico, sobre idade, gênero, se for relevante, o que ele faz, cargos, mas o perfil psicográfico dele, como ele pensa, o que ele sente, o que ele gosta, o que ele não gosta. Isso faz total diferença na hora de criar o seu funil e ter resultados. O segundo elemento, então, que você precisa para fazer funcionar o seu funil é falar da dor imediata. É entender que o lead ele não avança, ele não se move somente por curiosidade, mas por causa da dor, por causa de um problema latente que ele está enfrentando.
A sua promessa, então, tem que colocar algo que o lead quer resolver agora. Não é o que ele quer resolver daqui a um ano. Não, o que ele quer resolver agora. É você dar a ele uma vitória imediata, mais rápida, com mais velocidade. Sem isso, nem o melhor tráfego vai converter para você, porque você precisa falar diretamente com o que ele está sentindo. Outro elemento que faz diferença é ter um evento gatilho. É pensar assim, o que está acontecendo na vida ou no negócio do seu lead que deixa ele mais propenso a agir. O evento gatilho é isso. É coisas que estão acontecendo na vida dele que ativa o fato dele querer resolver, dele querer agir. Pode ser uma queda nas vendas, por exemplo, pode ser um novo concorrente, pode ser uma mudança no algoritmo, pode ser uma coisa do mercado em geral que está acontecendo, perda de clientes, etc. Quando você usa um bom gatilho, quando você identifica esse gatilho, por isso que é importante saber quem é o público, você se conecta no momento certo com ele. Você quer que ele ouça você dizendo assim, poxa, é exatamente isso que eu estou precisando nesse momento. Então, é entender o que está acontecendo na vida desse seu cliente, desse seu prospect ideal, para que você traga ele para perto de você e para que você possa vender para ele. O próximo elemento que você deve trabalhar é a abordagem. A abordagem é a forma como você apresenta o seu funil de forma que a temática dele faça sentido com o que o seu lead deseja. Então, o seu funil precisa estar alinhado com o tema, com a promessa e com o momento do lead. Então, veja, você tem 3 elementos aqui na sua abordagem. Você tem o tema, é a sua abordagem. Como é que você vai colocar isso? Qual o ângulo que você vai utilizar isso na sua copy, na sua comunicação? A promessa, como é que você vai articular isso? O que você vai prometer? E como você vai prometer? E o momento, que é o evento gatilho. Em que momento essa minha promessa vai fazer sentido para ele? Então, aqui é a abordagem. É aqui que entra, então, os ângulos de copy. Então, o que você quer abordar? Você pode ir pelo medo. Será que você vai falar sobre perder algo? Será que você pode falar sobre ganho? A praticidade de ganhar algo? Você pode abordar pela autoridade, pela prova social. Uma mesma solução, o mesmo produto, uma mesma oferta, ela pode ter dezenas de abordagens diferentes. O que vai fazer a diferença é escolher o que mais conversa com a dor imediata e o evento gatilho daquele público. As pessoas podem ter eventos gatilhos para o mesmo problema, eventos diferentes para o mesmo problema, por causa da mesma dor. Então, você precisa fazer um match ali, fazer uma combinação para que esses dois funcionem junto e você consiga fazer uma boa abordagem. Por exemplo, vender uma consultoria com o tema rotina de geração de leads pode ter vários ângulos. Por exemplo, eu posso falar sobre parar de depender de indicações. Eu posso falar sobre um funil simples que atrai clientes todos os dias. Eu posso dizer, você tem leads, mas esses leads viram vendas. Isso são abordagens diferentes. A abordagem certa faz o lead prestar atenção no que você está falando, ele se identifica com você e ele então decide continuar no funil. Então, o elemento da abordagem ele é fundamental para fazer o seu funil de leads funcionar. O outro elemento, o quinto elemento que faz diferença é a narrativa. A narrativa dentro do marketing, ele é um fio condutor que vai direcionar a sua comunicação. E por que isso é importante? Porque não é apenas o que você vende que é importante, mas como você constrói o sentido daquilo para o seu público. Como é que as pessoas observam isso? Como é que elas entendem isso? Como isso vai fazer sentido para ele? Então pode ser uma história explícita, ou seja, você pode compartilhar um case real, um resultado real. Pode ser uma narrativa mais implícita, uma história mais implícita, que é a forma como você estrutura a sua promessa. Então a sua promessa conta uma história também. Então uma narrativa forte, ela vai conectar o seu lead com algo maior que o seu produto. Então o seu produto não é o fim, ou o seu serviço não é um fim em si mesmo. Ele é a ponte para algo maior. E você precisa fazer essa conexão, ele precisa ver isso. É conectar com algo maior, como um desejo, o que ele realmente quer, uma transformação, o que ele quer alcançar, um sentimento de isso é para mim.
Então, a narrativa dentro do seu funil, ele faz total diferença nesse sentido. Por exemplo, eu posso abordar alguma coisa nesse sentido. Posso dizer para o meu lead, você não precisa postar todos os dias para atrair clientes. Isso não é só uma promessa, é uma narrativa de libertação. Então, ele está cansado. Quando ele entende isso, veja que eu estou articulando uma promessa. Qual é a história por trás dessa minha promessa? Que ele não vai precisar ficar escravo de redes sociais. Não, ele pode ter tempo. Eu posso falar sobre marketing com previsibilidade. Tenho marketing com previsibilidade e não como aposta. Essa é uma narrativa que vende autonomia e controle. Não vende o acaso, vende segurança. A narrativa é o que faz o lead sentir que vale a pena continuar no seu funil, continuar ali para saber o que você tem para compartilhar com ele. Então, foque na narrativa, em construir uma narrativa que faça sentido para o seu prospect, para o seu lead. O outro elemento é o formato. Sim, o formato ele é muito importante. Porque qual é o ponto aqui? Não basta você ter só um bom conteúdo. Isso não vai mudar o jogo. O que gera conversão é o formato certo, na etapa certa, para gerar o comportamento certo no lead. Então, você deve pensar assim, cada etapa do seu funil, ele deve exigir um tipo específico de conteúdo numa apresentação específica. Por exemplo, no momento que a pessoa está conhecendo você, que a gente chama de topo de funil, as pessoas não confiam em você totalmente. Por isso que a maioria não vai comprar no primeiro momento. Algumas vão, mas não a maioria. Então, eles precisam encontrar valor rápido naquilo que você está oferecendo. Por isso que o formato tipo checklists, templates, coisas desse tipo, entrega um valor rápido, porque a pessoa tem aquilo na mão, legal, eu posso aproveitar isso. Então, ela precisa ver um valor rápido, mas sem atrito, sem muito impedimento. Em meio de funil, quando a gente fala, quando a pessoa já está no seu ecossistema, já existe uma atenção, existe algum nível de interesse. É que entra os conteúdos com estrutura para gerar mais desejo. No fundo de funil, o lead já vê você como uma opção para resolver aquele problema. Então, o conteúdo ele precisa tirar objeções e acelerar as decisões. Então, vamos lá. Vamos pensar. Topo de funil. Qual é o objetivo? O objetivo é capturar a atenção do seu prospect e gerar um micro comprometimento. Então, você atrai com seus anúncios, com seus conteúdos, leva ele para uma página. Qual é o micro comprometimento dele? É o cadastro. Então, ele dá os dados para você. Quais os formatos que são ideais? Checklist, template, roteiro, mini class ou mini aula, uma ferramenta rápida. Tudo isso gera um consumo rápido. Por exemplo, checklist, rotina estratégica de geração de leads. E a dica aqui para esse tipo de conteúdo é que ele deve ser altamente específico e fácil de usar, e parece fácil de usar. Então, alguém que tem um checklist, pontos, bullet points, dizendo o que deve ser feito. Template, fácil de usar, modelagem, coisas desse tipo. Roteiro, seguir. Mini class, consumir rápido. Então, o objetivo é que ele seja específico para um problema e parecer fácil de usar. Agora, no meio do funil, o objetivo é educar e se posicionar como uma autoridade. É você fazer as pessoas confiarem mais em você. Quais formatos que são ideais aqui? Estudo de casos, diagnósticos, mini aulas também, pode ser a aula ao vivo, uma aula gravada como essa, bastidores de estratégias reais, por exemplo, mini class, mini aula, o funil simples que atrai o lead todos os dias. Essa aula, esse vídeo ele é sobre isso. Então esse vídeo ele serve para a minha base de leads, para enviar para eles consumirem, entenderem um pouco mais sobre o meu processo, confiarem um pouco mais em mim, porque eles observam em mim e eles percebem que eu tenho autoridade para falar, eu consigo explicar bem o que eu estou compartilhando aqui. Então, esse tipo de conteúdo, ele tem esse papel de educar e me posicionar como uma autoridade. E qual é a dica aqui? Aqui o lead, ele já investiu uma atenção com você, ou seja, eles estão na minha lista. Então aqui você mostra como é que o processo funciona e por que funciona, que é exatamente isso que eu estou fazendo aqui com você. O fundo de funil. Qual é o objetivo do fundo de funil? A conversão direta. E nesse caso,
Você tem os formatos ideais, que são as VSLs, né, os vídeos de venda, páginas de vendas. Nesse caso, eu mostrei para você um exemplo onde eu mostro a página do meu serviço. Ali é um tipo de página de venda, uma proposta, uma sessão estratégica. Então você leva as pessoas para esse outro ambiente. Exemplo de uma página de venda, de uma página de serviço também, uma página de venda. Consultoria rotina lucrativa. 4 semanas para instalar uma rotina simples, eficaz e consistente que gera mais leads, vendas e mais tempo livre para você. Inclusive, eu estou com algumas vagas abertas para a minha consultoria rotina lucrativa, que é onde eu vou te ajudar realmente a estruturar um ecossistema com seu funil de leads, um funil de conversão e colocar a sua empresa numa rotina simples de geração de leads que vai realmente te capacitar a ter essa rotina de vendas mais leve. Nessa consultoria, a gente revisa a sua estrutura atual de marketing, a gente encontra pontos que estão desalinhados, a gente cria planos táticos, a gente sistematiza toda a sua geração de oportunidades. Nós estamos com algumas vagas abertas para essa consultoria. Eu vou deixar o link dela na descrição para você saber mais informações, entender como é que ela funciona, como ela pode te ajudar, certo? Então vai lá e dá uma conferida. Vamos voltar aqui então para a questão do formato. Então, qual é o ponto aqui? Formato é importante. Você deve focar na transformação, na garantia, em CTAs claros, sem excesso de conteúdo. Existe o bom formato, existe o formato que se encaixa no estado mental e emocional do seu lead. E vai fazer toda a diferença na hora de gerar os resultados para você. O último elemento que você deve ter e que vai fazer diferença no seu funil é a sequência. Um funil é como uma história. Ele não faz sentido contar o final antes de construir um contexto. A conversão quebra quando a sequência ela não respeita a jornada do lead. Muita gente tem bons conteúdos, uma boa oferta e até tráfego, mas não converte esse tráfego em oportunidade porque a sequência ela não está conectada, ela está desconectada. Um lead que acabou, por exemplo, de te conhecer, não está pronto para uma reunião. Um lead que baixou algo valioso e foi ignorado por 10 dias, provavelmente ele vai esfriar. Um lead que recebe um pitch sem antes entender o que você tem realmente valor ali, ele vai resistir à venda. Então, qual é a sequência ideal? A sequência que eu mostrei para você no começo. Atenção, você atrai as pessoas com anúncios, uma promessa bem conectada à dor, captura com uma página, com um chatbot, onde você apresenta benefícios bem específicos de forma leve e direta. Depois você nutre as pessoas, os seus leads, você apresenta provas. Você pode mandar e-mails com bastidores, com insights, com cases. Você pode então fazer o seu pitch. Aí você pode fazer via e-mail, via WhatsApp, com um vídeo de vendas, com CTA direto, bem alinhado ao conteúdo que ele consumiu antes. Você pode investir em retargeting, em follow-up. Por exemplo, você pode criar anúncios de reforço, pode criar e-mails com urgência, com bônus. Enfim, tem muita coisa que dá para fazer. Cada etapa, ela prepara o seu lead para uma próxima. Então, se a anterior ela não for bem feita, a seguinte ela não vai ter os resultados como você gostaria. Então, para ter previsibilidade, você precisa seguir uma sequência lógica e emocional de estímulos. Estimular ele conforme ele vai avançando. Então, quem planeja o funil como uma jornada, converte mais do que outros que fazem isso como se fosse só ter uma página, só ter um anúncio que vai resolver o problema dele. Não. Para ter um funil, você precisa seguir todos esses elementos que vão fazer a diferença. Se você chegou até aqui, você precisa entender isso. Um funil simples não significa que ele é amador. Ele é intencional, ele é estratégico, muito mais eficaz do que ficar testando táticas aleatórias toda semana. O segredo não é fazer mais, é o que eu sempre prego por aqui, é fazer o que funciona com consistência. É isso que vai te trazer resultado. Então, de novo, se você quiser a minha ajuda para criar um funil simples como esse,
parar de depender da sorte no marketing. O link da consultoria Rotina Lucrativa está na descrição desse vídeo. E se esse vídeo te ajudou a ter mais clareza sobre como atrair cliente de forma estratégica, de novo, eu te convido a se inscrever nesse canal e deixar sua curtida e quem sabe compartilhar com um amigo que vive perdido no marketing, beleza? Então é isso, eu te vejo no próximo vídeo.